Paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos hoje aqui para iniciarmos um novo livro, o livro de Ezequiel, que muitos acham tão difícil. Eu também acho, mas tenho estudado bastante, pesquisado bastante e vamos estudar, em nome de Jesus, este livro que é algo assim maravilhoso. Essas visões que Deus deu para Ezequiel. Nós vamos, nessa sequência, vermos o que Deus estava falando com o seu servo, né? Então, vamos começar ali com Ezequiel. Quem era Ezequiel? Como que aconteceu o seu chamado? Ele é o autor deste livro. O livro tem o seu próprio nome, né? Ezequiel significa fortalecido por Deus. Ele vinha de uma família sacerdotal e sempre, desde pequeno, foi preparado para vir a ser um sacerdote. Ele era filho de Buzi e cresceu lá em Jerusalém. E ele se preparou para ser sacerdote lá no templo em Jerusalém. O sacerdote estudava muito, por muitos anos, mas ele só podia assumir o cargo aos 30 anos. Mas antes dele chegar aos 30 anos, algumas coisas aconteceram. E nós vamos, então, neste estudo, vermos isso, né? Ezequiel, ele foi levado cativo para a Babilônia, quando Nabucodonosor invadiu ali a, a Jerusalém. Ele, na primeira vez que ele invadiu, levou alguns cativos para lá, e na segunda vez que ele foi, invadiu ali em Jerusalém, o Ezequiel foi levado junto. E ele foi levado, também foi levado o rei Joaquim, ali por 597 antes de Cristo. Essa época, o Ezequiel estava com 25 anos. Então, ele ainda não estava exercendo a função de sacerdote. Ele estava se preparando para este cargo, né? Ezequiel, ele era casado. E depois, no decorrer dos nossos estudos, lá no capítulo 24, nós vamos ver que a esposa dele morreu lá no exílio. E vamos também, quando chegarmos lá, ver o que Deus pediu para Ezequiel a respeito da morte da sua esposa. Mas isso é um assunto para mais tarde. Então, Deus chamou Ezequiel para ser profeta, aos 30 anos, como eu disse, quando ele estava lá na Babilônia. Ele foi contemporâneo de Jeremias e de Daniel, daquela mesma época, quando eles estavam todos ali em Jerusalém. E Ezequiel, então, nós vamos ver mais daqui a pouquinho, mas já estou adiantando aqui, porque ele começou a sua atividade de profeta, quando Deus o chamou, quando ele tinha 30 anos. E ele exerceu esse chamado profético por mais ou menos uns 27 anos lá na Babilônia, entre os exilados que ali estavam. Quando Deus o chamou para ser profeta, Deus já o avisou que ele encontraria muita dificuldade, muita resistência entre os próprios irmãos, entre os judeus, porque Deus diz
que eles eram uma casa rebelde, que eles tinham um coração de pedra. Isso aqui nós vamos ver durante todo o livro. Várias vezes Deus chama a casa de Israel como uma casa rebelde, uma casa que não quer se voltar para Deus, mesmo eles estando no exílio, estando sofrendo, mas não estavam aceitando. A, a divisão do livro ela é muito diversificada conforme vários estudiosos. Tá? Eu coloquei esse aqui de 5 divisões neste livro. Foi o que eu mais aceitei. Mas tem outros que dividem em mais, em 8, 9 partes, 12 partes. Nós vamos trabalhar com essa divisão. Tá? A chamada de Ezequiel, depois as profecias sobre a queda de Jerusalém, que vai ali do capítulo 4 até o 24, depois o julgamento contra aquelas nações estrangeiras que muito fizeram a Jerusalém, o povo de Israel sofreram, nós vamos ver lá do 25 até o 32, e depois do capítulo 33 até o 39, nós vamos estudar a restauração de Israel. Como foi que eles foram restaurados por Deus? E lá do 40 até o 48, quando termina o livro, nós vamos ver as visões que Ezequiel tem sobre a Nova Jerusalém e o povo restaurado, claro, né? Então é lindíssimo esse livro, irmãos. É uma bênção, é algo assim que muitos pulam até este livro, mas é bem importante que a gente estude, entenda, mesmo que muitos acham assim tão difícil, mas Deus vai abrir nossos entendimentos e nós vamos compreender esta profecia. Ezequiel, capítulo 1, no primeiro versículo, diz assim, ó, e aconteceu no 30º ano, esse 30º ano é quando o Ezequiel fez os seus 30 anos, que ali vai começar uma chamada, uma vida diferente para ele. Então, que no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, vê que foi tudo colocado assim em detalhes. Que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, que se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Na Bíblia é escrito assim, ó, junto ao rio Quebar. Mas isso aqui não chega a ser um rio, ele é um canal. Lá em Israel, qualquer porção um pouco maior de água, para eles já chamam de rio, porque não é como nós aqui que temos a fartura de água. Lá já não é bem assim. Então, sempre que vocês lerem sobre o rio, né, conforme aqui está falando do rio Quebar, vocês fiquem imaginando um pequeno fluxo de água. Então, no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, ou seja, lembro que eles foram para lá quando Ezequiel estava com 25 anos, como diz naquela segunda leva das pessoas que foram levadas cativas, que Ezequiel foi, e ali foi falado que o rei Joaquim também foi naquela leva, né? Então, mais ou menos ali no ano 593 a.C. Aí diz que Ezequiel estava ali, na beira daquele rio, na beira daquela água. Ele estava no meio dos cativos ali. Mas, de repente, olha o que aconteceu. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, que era o sacerdote lá em Jerusalém, na terra dos caldeus, ali na Babilônia,
junto ao rio Quebar, de novo diz, né? E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E o que aconteceu? Agora ele vai ter, Ezequiel vai ter uma visão assim extraordinária, algo assim. Eu posso dizer com certeza que não foi mostrado para mortal nenhum, mas aprove a Deus mostrar para Ezequiel. E Ezequiel escreveu com as palavras que ele podia explicar aquilo que ele estava vendo. Então, no versículo 4, diz assim: ó, olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela. E no meio dessa nuvem, uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. Então, Ezequiel tem essa experiência extraordinária, que começa, como diz aqui nesse nosso versículo 4, com uma tempestade vinda do norte. O norte era a Babilônia, que ficava ao norte de Israel. E essa tempestade vai nos mostrar agora o juízo de Deus. O que ele vai fazer com o povo de Israel, com o povo de Judá e com a Babilônia e os demais povos que tanto fizeram o povo judeu sofrer. E ela vinha, essa nuvem, envolta em fogo. Olha, não era fácil ele, vendo aquilo, passar para palavras que fossem conhecidas, porque era algo nunca visto, uma nuvem envolta em fogo. E aí ele diz que no meio dessa nuvem, olha que coisa incrível, no meio desta nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Cada ser vivente, olha, não era assim, ó, 4 seres viventes, um tinha como eu coloquei aqui, ó, o leão, o outro era um rosto, a cara de um boi, o outro de um homem, o outro de uma águia. Não, eram 4 seres viventes e cada um deles tinha essas 4 aparências. Olha aqui, tinham a semelhança de homem e cada um tinha 4 rostos e 4 asas. A pessoa fica pensando, como que uma pessoa pode ter 4 rostos? 4 asas, ele até podia ver, né? Um anjo. Quantas vezes a gente vê os anjos, Isaías viu, né? 2 cobriam o seu rosto, 2 cobriam o seu corpo, tudo mais. Agora, 4 rostos em um ser era difícil, mas era a maneira que Ezequiel estava conseguindo passar para nós. O leão representa a realeza, a força. A águia, ela representa a agilidade. O boi representa o trabalho, o serviço, e o homem sempre representa a inteligência, a humanidade, né? E o profeta via seres que nunca contemplara. Nunca ele tinha visto um ser desta forma. E ele precisava descrever este ser em, em palavras que as pessoas compreendessem. A única maneira que ele conseguiu explicar foi usando o rosto.
de um homem, de uma ave, de um leão e de um boi. Não quer dizer que fosse isto, mas era a maneira que ele estava conseguindo falar. Aí, do versículo 7 até o 12, depois vocês leiam completo, que eu botei só partezinhas aqui para não ficarmos muito longe. Olha aqui, ó. Olhem, se puderem, para esta gravura. É um único ser. Aqui está o rosto de um homem. Aqui está o rosto de um leão. Lá atrás vai estar de uma águia e de um boi. Não quer dizer, queridos, que fossem esses personagens, mas era a maneira como ele conseguiu explicar. Então ele diz assim no versículo 7: as pernas, elas eram retas, vocês podem ver ali, para se moverem em todas as direções. Ele tinha mãos de homens debaixo das suas asas. Aquele ser, cada um daqueles seres, não se viravam quando andavam. Ele tinha duas asas juntas, uma outra, e duas que cobriam o corpo deles. Para onde o espírito havia de ir, eles iam. Eles não precisavam se virar, porque eles enxergavam por todos os lados. É confuso? Talvez, mas nós conseguimos, eu consigo entender. Era o Espírito do Senhor ali se apresentando para Ezequiel, de uma maneira que ele não tinha palavras para explicar aquilo que ele estava vendo. E mais ainda, coisas incríveis ele vai ver que está colocado neste primeiro capítulo. Aí ele vê rodas, viu seres viventes, que eram 4. E eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. Então havia rodas. E o aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. Tinham as quatro rodas a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estivesse uma roda dentro da outra. As rodas, elas estavam cheias de olhos e se moviam junto com os seres viventes. Conforme os seres viventes se moviam, as rodas iam também. E eles não precisavam se virar, porque enxergavam para todos os lados. Ali no versículo 16 e 17, então, nos fala isto. Aí ele continua olhando, foi uma visão incrível. Sobre a cabeça daqueles seres viventes que ele estava vendo, daquelas rodas também acima, havia algo semelhante ao firmamento. Não vamos esquecer, porque essa palavra semelhante, ou como uma coisa assim, era usado, lá em Apocalipse também é usado. E aqui o Ezequiel vai usar muito, porque ele está vendo algo fora da nossa dimensão. Ninguém jamais viu a glória de Deus. Quem poderá ir até aos céus, ver a glória de Deus, voltar e dizer em detalhes como é? Não há palavras no nosso português e em língua nenhuma que possa decifrar o que é a glória de Deus. Então, sobre a cabeça de cada ser vivente, havia algo semelhante ao firmamento. Era como um cristal brilhante que chegava a meter medo, diz ele.
estendido sobre a sua cabeça. Deus tudo vê, não é mesmo? Deus tudo vê. Aí no versículo 24 diz assim: andando eles, ouviu o ruído das suas asas, porque os seres viventes tinham asas, lembram? Duas cobriam o seu corpo e duas eles estavam ali. Então eles voavam. E o ruído das suas asas, quando eles voavam, era como o rugido de muitas águas. Era como a voz do Onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Como que ele poderia explicar, meus queridos, o barulho que essas asas faziam? Como que ele poderia explicar? Era como um barulho de muitas águas. Como que ele poderia explicar a voz do Onipotente? E ele teve a graça de ter esta visão. Mas teve uma tarefa muito difícil, que foi de explicar para nós como era aquilo que ele estava vendo. Não havia palavras suficientes para isto, mas ele estava vendo a glória de Deus. Aí, por cima daquele firmamento que ele viu, que estava sobre a cabeça dos quatro seres viventes, havia algo, olha que glória, semelhante a um trono, era como uma safira, era algo que brilhava, que ele não sabia como explicar. E sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante a um ser humano. Ele não podia ver o ser que estava ali, porque Deus, ninguém consegue ver Deus e sobreviver. Mas Deus estava mostrando para Ezequiel a sua glória, para que ele deixasse para nós este livro profético e nós pudéssemos saber que existe realmente esta glória. Aleluia! É extraordinário isso. O trono de Deus, acima das criaturas, nos fala sobre a soberania de Deus sobre toda a criação e a sua presença em todos os lugares. Isso nós sabemos, né? Que ele está em todo lugar, ele está aqui dentro comigo, ele está aí contigo que está ouvindo esta palavra. Glória a Jesus por isso, mas olha a promessa maravilhosa, é que um dia nós vamos estar com ele, participando da sua glória. Aleluia. O trono e a glória de Deus confirma a sua majestade e o seu poder. Ezequiel lembra ao povo de Judá que, apesar de tudo que eles estavam passando, da devastação de tudo, Deus ainda reinava e estava no controle de todas as coisas. Estava no controle do seu povo. Os seres viventes, eles formavam uma espécie de carro com vida que carregava o trono de Deus. Olha, é coisa mais linda, não há palavra. Só em lermos isto, a gente já fica assim emocionado com a grandeza de Deus. Imagina o que Ezequiel sentiu. Vejam, nessa gravura aqui, os quatro seres viventes com aquelas rodas cheias de olhos entre eles, o firmamento ali acima deles e acima daquilo eles estavam carregando o trono onde Deus estava sentado. Louvado seja o Senhor. Então, essa visão nos lembra que Deus está no controle de todas as coisas. Nada escapa ao olhar de Deus. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva,
Assim era o resplendor em redor. Isso aqui é o que o Ezequiel conseguiu escrever, que está aqui no nosso versículo 28. Esta era a aparência da glória do Senhor. E aconteceu algo mais do que esperado. Vendo isto, eu caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Mas era de cair desmaiado. João, quando teve aquela visão gloriosa lá no Apocalipse, ele também caiu com o rosto em terra. E quantos outros? Ah, queridos, e tudo isto, olha que coisa incrível! Tudo isto está preparado para nós. E um dia nós veremos, quando nós chegarmos face a face com o Senhor, todo esse esplendor, tudo isto que Ezequiel viu, nós veremos. Não haverá mais necessidade de palavras para explicar aquilo que nós vamos participar e que possamos ficar firmados em Jesus Cristo, para quando o som da trombeta tocar, nós possamos estar prontos para irmos com Ele. Que Deus abençoe, amados. Logo, logo, vamos colocar mais o capítulo 2 e o capítulo 3, que vai nos falar sobre a chamada de Ezequiel. E nós vamos indo conforme Deus nos permitir. Aqui está o meu canal do YouTube, é o meu nome, né? Lia Leni Tossani. Se vocês quiserem ver as lições, todo o estudo do Apocalipse, é só colocar meu nome e pedir, né? Os profetas menores também, que nós já, pela misericórdia do Senhor, conseguimos fazer, o livro de Daniel, que já terminamos também, e agora que nós estamos iniciando no livro de Ezequiel. Que Deus abençoe a cada um e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.